Você já parou para se perguntar por que algumas religiões proíbem o consumo de carne de porco, enquanto outras simplesmente ignoram essa restrição? O que será que está por trás dessa diferença tão marcante? A verdade é que existe um ensinamento profundo em cada uma dessas tradições. E o que muitos não sabem é que a carne de porco está no centro de questões muito mais profundas do que apenas uma preferência alimentar. Você sabia que a Bíblia, o Corão e até mesmo os textos sagrados do judaísmo trazem mensagens que vão muito além da comida? Pois é sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se para descobrir o que eles não querem que você saiba sobre as escolhas alimentares nas religiões. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos ensinamentos bíblicos poderosos que preparamos para você. Quando se fala sobre a proibição da carne de porco em algumas religiões, é comum que muitas pessoas se perguntem: por que isso acontece? Afinal, é apenas um alimento, certo? Mas o que muitos não sabem é que essa decisão vai muito além de questões dietéticas ou simples preferências alimentares. Na realidade, a carne de porco carrega consigo um significado muito mais profundo, especialmente no contexto das tradições religiosas. A história bíblica está repleta de ensinamentos que nos mostram como até as escolhas alimentares podem carregar significados espirituais poderosos, ligados a profecias antigas. E é exatamente isso que queremos explorar aqui. No judaísmo, por exemplo, a proibição da carne de porco remonta a tempos antigos e está profundamente conectada ao conceito de pureza e santidade. A Torá, um dos textos mais sagrados para os judeus, é clara ao afirmar que os porcos são impuros e, portanto, não devem ser consumidos. Essa instrução não é apenas uma recomendação alimentar, mas um ensinamento que busca manter a espiritualidade e a conexão com Deus intactas. A proibição vai além do simples consumo. Ela representa uma forma de proteção contra a contaminação espiritual, algo que ressurge como um fio condutor na história bíblica. Ao seguir essa orientação, os judeus mantêm viva a ideia de que cada aspecto da vida deve refletir uma pureza maior, algo muito mais profundo do que o simples ato de comer. Enquanto isso, no Islã, o Corão também fala da impureza da carne de porco, conectando-a ao conceito de moralidade e pureza espiritual. Os muçulmanos acreditam que, ao evitar o porco, estão se alinhando com os princípios divinos e protegendo suas almas de influências impuras. A profecia que aparece no Corão não se refere apenas a um conselho de saúde, mas a uma lição de disciplina espiritual. É interessante notar que, para essas religiões, a alimentação não é uma questão de gosto ou sabor, mas sim de um compromisso com o divino. Ao seguir essas proibições, os fiéis buscam mais do que obediência, buscam uma conexão mais profunda com a vontade de Deus, algo que vai além de uma simples escolha alimentar. Porém, enquanto o judaísmo e o Islã apresentam essa proibição de forma clara e direta, muitos cristãos não seguem a mesma orientação. Mas o que está por trás disso? A questão da carne de porco no cristianismo não é tão simples quanto parece. Para os cristãos, muitos acreditam que as restrições alimentares do Antigo Testamento não se aplicam mais após a vinda de Jesus Cristo. Nesse contexto, a liberdade de comer o que quiser se torna uma espécie de simbolismo da nova aliança entre Deus e a humanidade. No entanto, é importante perceber que essa mudança não está apenas ligada à carne de porco, mas à transformação espiritual e à interpretação de profecias bíblicas que alteraram a forma como os cristãos se relacionam com as leis alimentares do Antigo Testamento. Essa distinção entre as religiões é fascinante, pois nos mostra como as escolhas alimentares estão profundamente entrelaçadas com as crenças e práticas espirituais. A carne de porco,
Aparentemente uma simples iguaria, carrega consigo ensinamentos e profecias que moldam a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Como podemos ver, a alimentação não é apenas sobre o que colocamos no prato, mas sobre o que isso representa para nossa fé, para nossa história bíblica e para nossa conexão com o divino. Esse é um assunto que merece ser explorado mais a fundo, pois, ao entender essas escolhas, podemos compreender melhor as profundas razões que sustentam cada religião e sua prática. E é exatamente isso que vamos descobrir ao longo do vídeo. O judaísmo, com suas raízes profundamente entrelaçadas nas tradições da Bíblia, oferece uma perspectiva única sobre a carne de porco. Quando a Torá proíbe o consumo deste alimento, não está apenas fazendo uma escolha culinária, mas sim oferecendo um ensinamento espiritual crucial. A carne de porco é tida como impura e é considerada inadequada para os judeus, que veem essa orientação como uma forma de se manterem afastados de tudo o que possa corromper sua pureza espiritual. A ideia de pureza não é meramente física, mas sim emocional e principalmente espiritual. Por meio dessa proibição, o judaísmo transmite uma mensagem clara. A verdadeira santidade não pode ser separada do que consumimos. Como a história bíblica nos ensina, o cuidado com o corpo e a alma está entrelaçado. Muitos podem questionar: mas por que a carne de porco especificamente? A resposta está na simbologia presente na Bíblia. Os judeus são ensinados desde a infância a entender que o porco, por seu comportamento e natureza, simboliza algo mais do que um simples animal. O porco, com seus hábitos sujos e a maneira como vive, serve como metáfora para a corrupção espiritual. Em muitas passagens bíblicas, o impuro é frequentemente associado àquelas coisas que nos afastam de uma relação mais profunda com Deus. Assim, a proibição da carne de porco no judaísmo não é apenas uma questão de saúde, mas uma forma de preservar a integridade espiritual da pessoa. O ensino por trás disso é claro: para viver de maneira pura, é necessário alinhar todos os aspectos da vida, até mesmo os mais simples, como o que colocamos em nossa mesa. Além disso, no judaísmo, há uma forte crença de que cada lei, incluindo a proibição da carne de porco, tem um propósito maior. Não é apenas sobre cumprir uma regra, mas sobre se conectar com a vontade divina e aplicar essas leis à vida cotidiana. A Torá não foi dada apenas como um conjunto de normas, mas como um caminho a ser seguido por aqueles que desejam viver em total harmonia com Deus. Nesse sentido, o ensinamento vai além da proibição do porco, alcançando a ideia de que cada detalhe da vida de um judeu deve refletir sua fé. A cada escolha, por menor que seja, a pessoa está, na verdade, reforçando sua ligação com a divindade. E claro, isso envolve muito mais do que comida. Envolve a maneira de viver, pensar e agir. Isso nos leva à reflexão sobre como, no judaísmo, o alimento não é apenas algo para sustentar o corpo, mas uma forma de sustentar a alma. Cada refeição, cada gesto é uma oportunidade para aprender algo novo sobre a vida e sobre o próprio Deus. O próprio conceito de kashrut, ou leis alimentares judaicas, é um reflexo dessa visão. Ao escolher seguir essas leis, um judeu não está apenas evitando certos alimentos, mas está buscando viver uma vida que é mais do que simples existencialismo. Está procurando um caminho que o aproxime de Deus e o ajude a crescer espiritualmente. A carne de porco, então, simboliza algo que, na visão judaica, precisa ser evitado para alcançar esse objetivo. Esse cuidado com a alimentação está profundamente entrelaçado com o conceito de separação. No judaísmo, as leis que regem o que se pode ou não comer têm um propósito: manter os fiéis separados das influências externas que possam corromper sua pureza espiritual. O alimento se torna uma maneira de marcar um judeu, de identificar sua fé
e compromisso com Deus. Dessa forma, a proibição da carne de porco é uma ferramenta que vai muito além da alimentação. Ela é um símbolo poderoso de como o judaísmo busca preservar a santidade e a pureza dentro de cada um. E esse princípio de separação nos ensina que não se trata apenas de evitar o que é impuro, mas de buscar ativamente o que é divino. No Islã, a proibição da carne de porco é igualmente forte e carregada de significado. Assim como no judaísmo, essa decisão não se resume a uma questão de preferência alimentar, mas sim a um ensinamento que busca preservar a pureza espiritual dos muçulmanos. O Corão, o livro sagrado do Islã, deixa claro que a carne de porco é impura e, portanto, não deve ser consumida. Porém, esse ato de evitar o porco vai além da simples observância de uma regra. Ele reflete um compromisso moral com a fé. No Islã, os crentes são ensinados a seguir as ordens de Alá, Deus, de forma estrita, e a pureza espiritual é algo essencial. A carne de porco, nesse contexto, é vista como um símbolo do impuro, algo que deve ser evitado para não corromper a alma. A razão para essa proibição está em como os muçulmanos encaram a moralidade e a conexão com Alá. Para eles, seguir as diretrizes divinas não é apenas uma questão de obedecer a regras, mas de manter uma relação de respeito e devoção. A carne de porco, sendo tida como impura, é percebida como algo que pode interferir nesse compromisso espiritual. De maneira prática, isso significa que os muçulmanos, ao evitarem essa carne, estão buscando uma vida em harmonia com os ensinamentos de Alá. Eles não veem isso como uma restrição, mas como uma forma de se aproximar ainda mais de Deus, demonstrando reverência por meio de suas escolhas alimentares. O que é fascinante no Islã é como a proibição da carne de porco se estende para além do campo da alimentação. O conceito de pureza no Islã permeia vários aspectos da vida cotidiana, incluindo a moralidade e a ética. O muçulmano não é apenas desafiado a evitar certos alimentos, mas também a praticar a honestidade, a bondade e a disciplina. Assim, a carne de porco, como símbolo do impuro, é apenas um reflexo de uma filosofia mais ampla que busca transformar o indivíduo como um todo. No Islã, a moralidade e a pureza não são apenas questões religiosas, são parte do estilo de vida diário, e cada ação reflete essa busca por uma vida alinhada com os princípios divinos. É interessante notar que, enquanto muitos veem essa proibição como uma simples restrição alimentar, no Islã, ela tem implicações muito mais profundas. A decisão de evitar a carne de porco é uma maneira de afirmar que a pessoa está disposta a sacrificar suas próprias vontades em favor de uma fé maior. Esse é um ensinamento que vai muito além da comida, tocando o coração da prática muçulmana. A submissão à vontade de Alá, de certa forma, é um reflexo de uma moralidade mais elevada, que busca alinhar o indivíduo com os ensinamentos divinos em todos os aspectos da vida. E com isso, cada escolha, por mais simples que pareça, passa a ter um valor espiritual significativo. Por fim, essa conexão entre a carne de porco e a pureza no Islã nos leva a uma reflexão importante sobre como as escolhas alimentares, muitas vezes vistas como banais, podem ser profundamente ligadas à moralidade e à espiritualidade. A carne de porco, assim como outros aspectos da vida, é vista como um teste de fé. A escolha de seguir ou não a orientação de Alá reflete diretamente o nível de compromisso espiritual de cada muçulmano. Com isso, o Islã nos ensina que cada ação nossa, até mesmo as mais cotidianas, pode ser uma oportunidade de nos conectarmos com o divino. E essa visão espiritual vai além da carne de porco. Ela se aplica a todas as áreas da vida de um muçulmano. Quando observamos a atitude do cristianismo em relação à carne de porco, percebemos que a história é bem diferente daquela encontrada no judaísmo e no Islã. Para os cristãos,
A proibição de certos alimentos do Antigo Testamento, incluindo a carne de porco, não é mais seguida da mesma forma. Isso se deve a uma mudança significativa que ocorreu com a chegada de Jesus Cristo e a nova aliança que ele trouxe. Na visão cristã, Cristo veio para cumprir a lei, o que inclui as regras alimentares do Antigo Testamento. Esse ensino traz consigo um grande ensinamento bíblico. A salvação não vem por seguir regras rígidas, mas pela fé em Jesus e no novo caminho aberto por ele. Portanto, muitos cristãos não veem mais a carne de porco como algo impuro, mas como uma questão de liberdade em Cristo. Essa mudança não foi algo imediato e sem controvérsias. Na verdade, o Novo Testamento nos conta que a discussão sobre a observância das leis alimentares foi um tema importante entre os primeiros cristãos. O apóstolo Paulo, por exemplo, discutiu amplamente o tema em suas cartas, ensinando que não era necessário seguir as regras dietéticas do Antigo Testamento para ser salvo. Para ele, o que realmente importava era a relação pessoal com Cristo e a fé nele. Paulo, em suas epístolas, até afirmou que tudo o que Deus criou é bom, incluindo a carne de porco, desde que seja recebido com ação de graças. Isso abriu um precedente importante no cristianismo, mostrando que a alimentação não deveria mais ser um obstáculo à fé, mas uma questão de liberdade espiritual. Essa mudança de perspectiva, no entanto, não foi aceita sem desafios. Para muitos cristãos, essa liberdade parecia ir contra os ensinamentos mais antigos. Mas é justamente nesse ponto que se encontra o grande ensinamento cristão, a transformação interna que ocorre através da fé. Para os cristãos, a verdadeira pureza não está mais ligada ao que se come, mas ao que se é no interior. Jesus, ao ensinar sobre o que contamina o homem, nos recorda que não é o que entra pela boca, mas o que sai dela que contamina o homem. Essa mensagem foi revolucionária e trouxe um novo entendimento sobre a alimentação, destacando que o que importa é o coração e a intenção, e não as regras externas. Ao contrário do judaísmo e do Islã, que veem a carne de porco como impura e evitam seu consumo como uma forma de preservar a pureza espiritual, os cristãos foram chamados a adotar uma nova perspectiva. A liberdade dada por Cristo reflete o ensinamento de que a salvação é por fé e não por obras da lei. Isso não significa que o cristianismo desconsidera a pureza e a moralidade, mas que em Cristo a obediência às leis alimentares não é mais necessária para alcançar a salvação. Portanto, o consumo de carne de porco, para muitos cristãos, não é visto como um ato impuro, mas como uma escolha livre, sem restrições religiosas que antes eram impostas. Essa transição no cristianismo reflete uma evolução espiritual significativa. A mudança de uma lei alimentar rígida para uma liberdade que coloca ênfase na fé e no coração foi uma das maiores transformações que o cristianismo experimentou. O ensinamento central é claro. Em Cristo, as questões externas tornam-se secundárias, enquanto a relação com Deus e a transformação interna ganham o foco. No entanto, essa liberdade também nos traz uma responsabilidade: viver de forma ética e moral, alinhando nossas ações com os ensinamentos de Jesus. E enquanto para muitos o consumo de carne de porco não tem mais o peso espiritual de outrora, ele ainda pode representar escolhas que influenciam diretamente o caminho espiritual e moral que cada cristão decide seguir. Agora que você conheceu as profundas razões espirituais e históricas por trás da proibição da carne de porco em diferentes religiões, fica claro que essas decisões vão muito além do simples ato de evitar um alimento. No judaísmo, no Islã e até mesmo no cristianismo, as escolhas alimentares estão ligadas a ensinamentos que visam preservar a pureza espiritual e aproximar os fiéis de suas crenças mais profundas. Mas agora eu te pergunto,
como essas escolhas refletem sua própria vida e suas decisões. Será que você já parou para refletir sobre os ensinamentos que moldam sua visão de mundo? O que você pensa sobre a relação entre alimentação e espiritualidade? Se você ficou interessado em aprender mais sobre essas e outras questões que podem transformar sua forma de pensar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca os próximos vídeos que vão continuar desvendando as grandes questões da história e da espiritualidade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.